Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um curso de telecomunicações. Hoje estaremos conversando sobre o Teorema de Hartley-Shannon, que estabelece um limite teórico máximo para a taxa de dados de um canal, limitado em banda e com uma determinada relação sinal-ruído. Nós temos então um transmissor que se liga a um receptor através de um canal limitado em banda e com uma determinada relação sinal-ruído. Sobre esse canal nós temos também diversas perturbações, como por exemplo a atenuação. Os dois recursos que dispomos então são largura de banda e relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído geralmente expressa em dB, é uma indicação da qualidade da informação recebida, da taxa de erros. A largura de banda também relacionada com a velocidade de transmissão e com limitações técnicas e legais. A relação sinal-ruído tende a aumentar com a qualidade do sinal. Se o sinal tem uma boa qualidade, a recepção, uma baixa taxa de erros, é uma indicativa que temos uma boa, elevada relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído tende a diminuir com a distância entre transmissor e receptor, e o ruído tem as mais diversas fontes, mais diversas origens. A largura de banda, quanto maior a largura de banda, maior tende a ser a taxa de dados nesse canal. Em cabos metálicos ou ópticos, essa largura de banda disponível tende a diminuir com a distância. Quanto maior a distância, menor a largura de banda disponível. Pode ser um pouco difícil, eventualmente, especificar essa largura de banda. Para aumentarmos a relação sinal-ruído, podemos aumentar a potência do sinal transmitido, reduzir o nível ou ambas acima. Pode ser um pouco difícil aumentar-se a potência do sinal recebido, porque implica em aumentar a potência de transmissão, que nem sempre é possível. Utilizar antenas diretivas na recepção também é limitante em sistemas móveis, não é possível, nas unidades móveis. Nem sempre podemos nos aproximar do transmissor e nem sempre podemos substituir o cabo por outro. Nem sempre existe esse cabo de menor atenuação. A indústria pode não ter esse cabo disponível. E podemos tentar uma variação de todas as anteriores. Já o limite máximo de potência é estabelecido pelo estado da arte, a tecnologia que dispomos, o custo dos equipamentos, a coordenação de frequência para evitar interferência e sobrealcance. E também uma questão hoje em dia da autonomia. Queremos equipamentos portáteis com grande autonomia. E maior potência, maior consumo, menor autonomia. A Anatel também limita. Radiodifusão, sistemas sem fio, todos os sistemas são limitados por normas e regulamentos específicos. Para reduzirmos o ruído em sistemas de telecomunicações, é quase nada que podemos fazer. Talvez usar equipamentos de menor custo e menor figura de ruído, ou tentar achar locais com pouca interferência, o que é muito difícil dependendo da faixa de frequência de operação. Podemos operar fora do sistema solar ou do universo. O próprio Big Bang é uma fonte de ruído em telecomunicações. Então, só nos resta ser otimistas. Já aumentar a largura de banda é muito difícil porque temos que ter compatibilidade com os equipamentos existentes. Temos restrições de natureza tecnológica e legal, e a Anatel, por exemplo, limita, arbitra, a própria indústria estabelece seus padrões. Vejamos então a equação de Shannon. Ela relaciona a taxa máxima teórica sem erros com a largura de banda do canal e a relação sinal-ruído nesse canal. Aí está a definição de cada um dos parâmetros. Observamos que o logaritmo é na base 2. E a relação sinal-ruído nessa equação não é expressa em dB. Observamos então que podemos trocar a relação sinal-ruído com largura de banda. FM e CDMA fazem isso. Consideramos também no teorema de Shannon esse ruído do tipo AWGN. É um ruído branco aditivo gaussiano. Qualquer outro tipo de ruído e a equação não se aplica. O logaritmo na base 2 pode ser convertido para a base 10 através da equação mostrada. Vejamos um exemplo. Então, considerando uma relação sinal-ruído de 12 dB e uma largura de banda de 4 kg, ou seja, um canal de voz, qual é a taxa máxima teórica? Primeiro, desconvertemos 12 dB, obtemos 15,85, calculamos a taxa, então
a taxa teórica máxima é de 16,2987 kbps por segundo, um pouco menos do que 16,3 kbps por segundo. Agora temos uma relação sinal-ruído 17 dB e uma taxa de 200 kbps. Qual é a largura de banda mínima de operação? Nós desconvertemos 17 dB, substituímos na equação, calculamos em função de BW e descobrimos que a largura de banda mínima é de 35,24 kbps por segundo. Agora temos a largura de banda de 50 kg e uma taxa de 200 kbps por segundo. Qual seria a relação sinal-ruído mínima para operar? Bom, desconvertemos, o que obtemos uma relação sinal-ruído de 15 e a relação sinal-ruído é expressa em dB. Obtemos 11,76. A relação sinal-ruído é 11,76. Um parâmetro muito utilizado em comunicações digitais é a eficiência espectral, definido como uma relação entre a taxa de dados e a banda necessária para essa transmissão. Podemos então agora descrever a equação de Shannon como a relação sinal-ruído, que não é em dB, igual a 2 elevado a n menos 1. Vejamos um exemplo. Queremos transmitir 200 kbps por segundo em 50 kHz de banda. Qual é a relação sinal-ruído mínima? Substituímos na equação e achamos que precisamos de 11,76 dB de relação sinal-ruído mínimo. Observa que a equação de Shannon não diz qual seria o tipo de modulação necessária. Diz apenas qual é a relação sinal-ruído mínima necessária. 11,76 dB neste caso. No próximo exemplo, nós temos uma relação sinal-ruído igual a 18 dB. Qual é a eficiência espectral máxima para esse sistema? Convertemos 18 dB para uma relação de potências, 63,1, substituímos na equação e encontramos que precisamos de um sistema com eficiência espectral de pelo menos 6 bits por segundo por hertz. Para esse sistema, para esse tipo de modulação, um canal de 10 kHz, por exemplo, permitiria uma taxa máxima de 60 kbps por segundo. Podemos traçar uma curva entre eficiência espectral e relação sinal-ruído. Observa que a esquerda da curva é uma escala diferente. Os pontos abaixo da curva direita são sistemas realizáveis. A parte superior, acima, à esquerda, é impossível de se realizar fisicamente. E também vemos o limite de Shannon, abaixo do qual não é possível transmitir informação. Duas perguntas para nós pensarmos. O que aconteceria se a banda fosse para o infinito? Como isso afetaria na taxa de dados? Segunda pergunta. Qual é a menor relação sinal-ruído possível para que seja transmitida informação? Nem que seja um bit a cada 10.000 anos. Obrigado por assistir e até a próxima.